Bom dia a todos. Eu sou Davi Bom Tempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Não estou Confederação ouvindo Nacional da a Indústria, apresentação. CNI, e vou moderar esse Eu não estou painel ouvindo ele chamado falar. Precificação de Carbono e a Isso mesmo? Competitividade do Setor Mineral. Uma duração dessa atividade é de cerca de 55 minutos, Eu e também lembro não. aqui que estamos abertos a perguntas e vamos aí encaminhar à medida que o debate vai ocorrendo. Apresento agora os participantes do painel, a Vivian McKnight, Eu não estou ouvindo, gerente de nada. mudanças Meu climáticas som da está vazio. Vale, o Guilherme Abreu, gerente geral de sustentabilidade da ArcelorMittal, o Richard Ridaut, representante do governo britânico, e o Guido Penido, coordenador do projeto PMR Brasil do Banco Mundial. Então, gostaria já de iniciar, porque o painel é bastante curto, já com as considerações iniciais. O Guido ainda não está presente, ele teve algum probleminha, mas à medida que a gente for encaminhando por aqui, a gente vai adicionando já esse debate. Gostaria de iniciar uma rodada inicial para considerações com a Vivian. Vivian, por favor. Bom dia a todos, eu sou a Vivian McKnight, eu trabalho na Vale, na área de mudanças climáticas, e vou apresentar um pouco sobre como que a precificação de carbono funciona dentro da Vale. Deixa eu passar aqui meus slides, só um minuto. Esse é um slide padrão dos disclaimers da empresa. Eu queria começar a apresentação trazendo um pouco da perspectiva da grande ruptura que foi na nossa empresa, antes de 2019 e pós 2019. A gente teve uma mudança muito grande com o rompimento da barragem de Brumadinho, que mudou a forma como a nossa empresa funciona. Tivemos uma mudança global, desde a alta liderança até a nossa forma de operar, que nos permitiu evoluir para um trabalho com escuta ativa, com foco em segurança pelas pessoas e segurança operacional. De forma tangível, isso significou essa inclusão desses dois novos pilares na estratégia de sustentabilidade, na estratégia da Vale. Então, além dos 3 pilares tradicionais que a gente já tinha com relação à nossa produção e à nossa qualidade, a gente adicionou o pilar de novo pacto com a sociedade e o pacto de segurança e excelência operacional. Deixa eu passar aqui o slide, só um minuto, gente. Dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, a gente tem o foco na agenda ESG, linkada aos compromissos da ONU de desenvolvimento sustentável. Dentro do compromisso de Climate Change, a gente definiu que seremos uma empresa carbono neutra a partir de 2050. Para a gente se tornar carbono neutro a partir de 2050, a gente tem 4 pilares que fundamentam essa nossa estratégia. O primeiro pilar está relacionado ao nosso portfólio e uma visão da nossa importância dentro da cadeia de valor. Como uma empresa de mineração, a gente está inserido no contexto das emissões globais do setor siderúrgico, que é um dos setores mais emissores de gases de efeito de estufa no mundo. O nosso segundo pilar é focado em redução de emissões. Então, entender de onde vêm as emissões de gases de efeito de estufa da empresa e como que a gente pode fazer para reduzir. O terceiro pilar, como nós somos uma indústria energointensiva, está relacionado à nossa gestão de energia. Então, como que a gente pode se tornar cada vez mais eficiente do ponto de vista de uso de energia, como que a gente pode usar energia renovável. E o quarto pilar, como estamos falando de uma mineradora que tem um impacto no uso do solo e estamos com grande presença em países que têm um ativo florestal muito grande, a gente tem o nosso quarto pilar focado na pauta de florestas e biodiversidade. Para tangibilizar um pouco mais como que a gente chega, como que a gente vai medir se estamos indo no caminho certo, a Vale então tem esses 6 principais compromissos, que são as nossas metas de até 2030, então metas de médio prazo, para monitorar se a gente está indo no sentido coerente com o que a gente tem definido de ambição. Então, em mudanças climáticas, a Vale definiu essa meta, que depois eu vou detalhar um pouco mais o quão ambiciosa ela é, mas nós estamos trabalhando para reduzir 33% as nossas emissões de escopo 1 e 2. E essa meta ela é alinhada ao Acordo de Paris, ela é baseada em metodologias science-based, e elas são um grande desafio
E esse é o principal foco dessa apresentação, como que a precificação de carbono adotada internamente na Vale ajuda a gente a alcançar essa meta. Nossa segunda meta, que tem a ver com energia, é usar 100% de energia elétrica de fontes renováveis até 2030, sendo que no Brasil até 2025. A gente também tem um compromisso de gerir nosso uso de água e reduzir a captação em 10%. Além disso, o compromisso de recuperar ou proteger 500 mil hectares compilam a nossa estratégia de neutralidade das emissões a partir de 2050. Temos também compromissos da agenda social e um outro compromisso de zerar todos os gaps que foram identificados na agenda de sustentabilidade da Vale. Dentro desse compromisso, a Vale disponibiliza um portal, né, esse portal da transparência, que qualquer parte interessada pode acessar e ver quais foram os gaps identificados e como que a Vale tem feito para evoluir nesses gaps. Um dos gaps que tinha sido identificado, inclusive, era a adoção de um preço interno de carbono na Vale, que a gente conseguiu sanar esse ano com a inserção desse preço de carbono na Vale. E como que a gente tem feito, né? Quais são as ferramentas que a gente tem adotado para conseguir mover a empresa em direção a esses nossos objetivos? Então, muito importante citar que a governança é de extrema relevância. Então, a gente conseguiu implantar um fórum de baixo carbono dentro da empresa, que permite que a gente reúna grupos técnicos até a alta liderança da empresa, com participação do CEO, do CFO, mensalmente, nessa gestão do avanço da agenda de carbono. Então, a gente consegue fazer uma avaliação do nosso desempenho mês a mês em relação ao atingimento da meta. Não é uma meta que tem que ser olhada só lá em 2030. A gente olha essa meta todo mês. Todo mês a gente avalia quais são os projetos que vão reduzir essas emissões, qual o custo deles, qual a necessidade de você fazer uma Open Innovation para conseguir endereçar novas alternativas. Então, a gente tem toda uma estrutura de governança que permite com que esse assunto seja tratado diariamente dentro da empresa. Depois, nós implantamos uma ferramenta adicional à precificação de carbono, que, junto com a precificação de carbono, permite que a empresa priorize e escolha aquelas iniciativas de menor emissão, que é a curva MAC. Curva MAC é a curva de custo marginal de abatimento. O nome é bem técnico, mas é uma curva que te permite ordenar todas as suas iniciativas de redução de emissão em termos de potencial de redução de emissão e custo. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês nos próximos slides sobre o que é essa curva e como que ela funciona muito bem com a precificação de carbono como duas ferramentas que permitem a tomada de decisão da empresa por projetos que reduzam as suas emissões. Além disso, a gente tem trabalhado fortemente para endereçar as nossas emissões de escopo 3. E o quarto ponto, que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa apresentação com vocês, é realmente a adoção de um preço interno de carbono. Então, a Vale adotou um preço interno de carbono de $50 cada tonelada de CO2 equivalente. Esse gráfico mostra o tamanho da nossa ambição. Se a gente emitiu 14 milhões, aproximadamente, de toneladas de CO2 equivalente em 2017, que é nosso ano base, e a gente está assumindo essa meta de reduzir 1/3 das nossas emissões até 2030, isso significa que a gente não vai poder emitir mais do que 9,5 milhões de toneladas em 2030. Se a gente não tivesse um compromisso de redução de emissão, ou seja, num cenário de business as usual, as nossas emissões tenderiam a crescer, o que mostra essa coluna cinza. Então, a gente tem um desafio de mudar essa trajetória. E como que você muda essa trajetória numa indústria que basicamente depende de combustível fóssil para fazer os seus produtos? E aí vem as ferramentas que a gente está nesse painel endereçando. Essa curva que aparece na tela é a curva de marginal de abatimento que eu vinha falando antes. Vocês podem ver, a gente mapeou mais de 35 projetos dentro da Vale. E esses projetos, eles aparecem nessa curva, no eixo X, quanto que cada projeto reduz de emissão. Então, você vai somando eles para chegar na sua meta, né? Ou seja, o quanto que você tem que reduzir para alcançar a sua meta.
E o eixo Y mostra o custo do carbono necessário para que esses projetos possam ser viabilizados. E percebam que no casamento, né, entre os $50, que é o nosso preço interno, e o eixo X, a gente tem exatamente o volume de redução necessário para atingir a meta. Então, usar essas duas ferramentas permitiu uma comunicação muito clara dentro da empresa sobre quais projetos são necessários para o atingimento da meta e quais projetos faria mais sentido você começar por. Então, obviamente, para uma empresa, faz mais sentido começar a reduzir as emissões pelos projetos que aparecem logo no início da curva, né? Esses em verde claro e verde escuro, que são aqueles projetos que já poderiam ser implementados mesmo sem um preço de carbono. E outros projetos a partir do eixo Y com os valores positivos, que você precisaria de um preço de carbono. E como que a gente incluiu esse preço de carbono dentro das nossas ferramentas e dos nossos processos de tomada de decisão também foi um diferencial. Então, a gente teve após a construção dessa curva, nós tivemos um trabalho muito intensivo de mudar toda a forma como os projetos e as decisões de investimento são apresentadas na empresa, para que a gente conseguisse fazer uma análise do preço de carbono sobre isso. Ou seja, se você tem uma iniciativa que, por exemplo, você tem uma mina e você tem uma usina, e você tem um investimento que é definir como esse minério vai ser transportado da mina para a usina. Em avaliações de investimento tradicional, a gente simplesmente consideraria o CAPEX, o OPEX, faria uma análise de VPL e definiria qual seria o melhor investimento. Agora, com a inserção do preço interno de carbono, além de fazer essas avaliações, a gente precisa quantificar as emissões de gases de efeito estufa de cada uma das alternativas, monetizá-las com o valor de $50 como um custo e incluir esse resultado na análise de viabilidade. Ou seja, a gente tem um indicador de VPL, de valor presente líquido, ponderado pelo custo de emissões. Então, você compara dois projetos, por exemplo, a criação de uma estrada, que vai usar caminhões que vão consumir diesel e vão emitir significativamente gases de efeito estufa, versus uma alternativa, por exemplo, de uma ferrovia elétrica, que não vai reduzir que não vai emitir gases de efeito estufa. Você consegue comparar esses dois resultados em termos de CO2, incluindo o valor de $50, de forma que muitos projetos que são menos emissores ou até mesmo emitem zero, sejam priorizados. Incluir a ferramenta de precificação de carbono dentro dos nossos processos de análise de investimento e de a tomada de decisão permitiu fazer essa análise de trade-offs e tem permitido à empresa priorizar essas iniciativas. Então, acho que esse exemplo ele deixa muito claro como que a precificação de carbono aplicada dentro de casa, através das metodologias que já existem hoje sobre precificação de carbono, permitem e ajudam a empresa a se organizar e a priorizar e a decidir por projetos de redução de emissão. Então, esse é um caso de sucesso da Vale, que a gente implementou essa ferramenta de precificação de carbono esse ano. Para a gente conseguir implementar essa ferramenta, a gente treinou mais de 600 funcionários, fizemos uma revisão de todo o normativo de processos de aprovação de projetos de capital, de processo de aprovação de orçamento, de investimentos correntes, para incluir essa sinalização de que agora o carbono para a empresa, para a alta liderança, tem um custo, e esse custo é o custo de $50. Então, ao você fazer isso, você também está permitindo à empresa se preparar para um futuro que vai ter uma regulamentação, uma precificação de carbono. A precificação de carbono ela é fundamental para a gente atingir, por exemplo, a ambição do Acordo de Paris. E para a gente conseguir evoluir, né, como que a gente faz? Não é um trabalho simples, você não coloca a precificação de carbono e ela vai resolver tudo. Você precisa ter um controle e um monitoramento contínuo, um engajamento, inovação, consistência. Então, é um trabalho de todo dia, é um trabalho de
comunicação contínua. Por isso que o fórum que eu expliquei antes, o Fórum de Baixo Carbono, que foi instituído dentro da empresa, consegue consolidar muito bem essa nossa forma de funcionar. Todo mês a gente consegue ter uma visão completa de quais foram os projetos que avançaram, quais foram os projetos que não conseguiram avançar, projetos esses para redução de emissão, e qual é a relevância dos $50. E aí, para finalizar a minha apresentação, eu queria explicar um pouquinho por que os $50, né? Por que a Vale adotou $50? Tem dois principais motivos. O primeiro motivo, porque ele é uma recomendação da iniciativa do Banco Mundial, né, com visão para o setor empresarial, que é a iniciativa do Carbon Pricing Leadership Coalition, que orientava que o preço para o atingimento do Acordo de Paris, o preço do carbono para o atingimento do Acordo de Paris, precisaria estar em torno de $50 em 2020. Então, essa foi um dos pilares que motivou a nossa decisão pelos $50. E o segundo foi a partir de uma análise da nossa curva de custo marginal de abatimento. Ou seja, considerando a nossa meta de 33%, qual é o valor que eu preciso ter para o preço de carbono para que eu consiga aprovar os projetos necessários para entregarem essa redução. E então, esses foram os dois principais fundamentos para a decisão do nosso preço interno de carbono. Bem, eu agradeço a Exposibram pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo esse painel online, e estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Vivian. Muito interessante aí a sua apresentação, né? Você colocou dois pontos principais aí já no finalzinho que para mim traz aí a noção da realidade, né, de futuro, o que está nos esperando. Né? O primeiro foi o objetivo principal que você colocou, né, redução de emissões, o cumprimento do Acordo de Paris. Eu acho que isso a gente sempre tem que deixar bastante claro no radar. E o segundo ponto que você colocou é que a precificação não vai resolver tudo. Né? Então, a gente faz sempre esse paralelo, né, que a gente precisa considerar as especificidades, as qualidades de cada país. Né? O Brasil é um país diferente quando você compara com outro país europeu, por exemplo. O Brasil é um país florestal. A precificação de carbono é um dos instrumentos, né? Mas existem outros também. Então, a gente tem que falar em desmatamento ilegal zero, a gente tem que falar em expansão de biocombustíveis, a gente tem que falar também na expansão de uma matriz energética mais renovável, como você colocou aí no final, no último slide. Mas, enfim, acho que é um conjunto, né? E esse conjunto vai fazer a diferença quando a gente for falar aí do Acordo de Paris e também tentar traduzir num acordo União Europeia-Mercosul, onde um dos capítulos diz respeito a desenvolvimento sustentável e o pilar central é sim o Acordo de Paris, e isso sempre tem que estar no nosso radar. Mas eu queria já inserir na nossa conversa aqui o Guido, né? Você falou muito do Banco Mundial, né, como referência. Eu gostaria que o Guido fizesse aí um overview, né, colocasse para a gente quais são os principais resultados, como é que está o projeto PMR que está sendo tratado aí no âmbito do Ministério da Economia. Guido, você com a palavra, por favor. Bem, bom dia a todos. Desculpa, tive alguns problemas de conexão aqui, mas queria agradecer à organização pelo convite e a todos os que estão assistindo pela participação. Bem, o projeto PMR Brasil acho que é um projeto co-coordenado pelo Banco Mundial e pelo Ministério da Economia, que começou lá ainda em 2016, quando ainda tínhamos o Ministério da Fazenda. Ele trata justamente da precificação de carbono para subsidiar o governo brasileiro com a melhor informação disponível acerca da desejabilidade e viabilidade de adoção de instrumentos de precificação como parte da política climática brasileira no período pós-2020, já tendo em vista aí o cumprimento das metas da NDC. Né? O projeto ele surgiu num contexto justamente de ratificação dos compromissos da NDC brasileira, que envolvem a redução de emissões absolutas e um compromisso economy-wide, né? E na época de definição do projeto, e inclusive ainda hoje, a gente não tem uma estratégia formal definida para o cumprimento dessa NDC. Né? Então, acho que o projeto ele vem se encerrando esse ano. Tá? A gente vai ter um livro branco, uma proposta formal
de instrumentos de precificação para o Brasil, que vai ser colocado em consulta pública, não como um comprometimento político, longe disso, mas como uma ferramenta de participação democrática, realmente para colher percepções do setor privado, do terceiro setor, inclusive de outros entes do governo também, para tentar construir essa proposta da melhor forma possível e a gente ter um instrumento no Brasil. Tá? Mas, assim, precificação do carbono, por que isso faz sentido? O que é? Né? Assim, nada mais é do que atribuir um valor monetário a uma externalidade negativa. Né? A gente vê que as emissões de gases de efeito estufa se configuram como uma externalidade negativa, na medida em que afetam o fenômeno de mudanças climáticas, que já vem tendo impactos econômicos tangíveis nesses últimos anos, por meio de secas, inundações, e isso deve se intensificar e se tornar mais rotineiro no futuro, é o que tudo indica. Tá? Então, digamos assim, é um conceito que é muito calcado em teoria, tá? E não teoria climática, social, em teoria econômica mesmo. Tá? Então a gente vai para a teoria mainstream, você vai de Campinas a Chicago, digamos assim, faz sentido, porque todos reconhecem que existem falhas de mercado. Tá? Então é uma agenda muito cara ao banco, o banco tem realmente se esforçado muito para tocar essa agenda para frente e vem tendo resultado, porque quando a gente vê a evolução de instrumentos de precificação ao redor do mundo nos últimos anos é algo bastante impressionante, um crescimento realmente exponencial. Primeiro, a precificação de carbono, ela se divide, a precificação regulada, né? Digamos assim, ela se divide basicamente em dois instrumentos, sistemas de comércio de emissões e o tributo de carbono. Tem mecanismo de baseline and credit também, que são variações do mercado, mas enfim, esses são os dois principais. Né? No PMR Brasil, a gente vem tratando, apesar de ter investigado possibilidade de tributo no início, a gente acabou tomando o caminho do sistema de comércio de emissões, e no sistema de comércio de emissões a gente vê uma grande disseminação internacional. Hoje em dia já são das 61 iniciativas de precificação existentes no mundo, ou previstas para implementação no próximo ano, já metade delas são de sistema de comércio de emissões. A gente vê uma expansão bem grande. A gente tem o sistema de comércio de emissões europeu, com, enfim, a comunidade europeia toda, tem na Coreia, ano que vem deve começar o da China, tem na Nova Zelândia, na Califórnia, enfim. Aqui na América Latina a gente tem várias iniciativas de tributo de carbono já, no Chile, Argentina, Colômbia e México, e pelo menos 3 desses da América Latina já estão vislumbrando a adoção de um sistema de comércio de emissões também como parte de sua política climática. Tá? Então, o sistema de comércio de emissões basicamente funciona sob o princípio de cap and trade, né? Você define as entidades reguladas, coloca um teto máximo para as emissões agregadas dessas entidades reguladas, emite direitos de emissão consistentes com esse cap, e aí aloca essas permissões, seja gratuitamente, seja por leilões, aos agentes regulados, e eles podem transacionar essas permissões como achem mais viável para cumprir com a sua obrigação, que é ter o número de permissões consistente com as emissões deles. Tá? E aí isso vai garantir tanto liberdade, que é um princípio claro dos sistemas de comércio de emissões, para os agentes regulados. Então, diferente de um padrão tecnológico, por exemplo, que vai impor, o governo vai impor a forma com que ele quer que o agente regulado faça essa mitigação de emissões, o sistema de comércio de emissões ele vai dar liberdade para ele fazer isso como ele bem entender. Seja investindo em mitigação, e aí um amplo espectro de medidas possíveis, seja comprando offsets de setores que tenham essa mitigação mais barata, ou seja comprando permissões de outras pessoas no mercado, outros agentes do mercado, que tenham opções mais baratas de mitigação. Com isso, além da liberdade, se garante que esse instrumento seja custo-efetivo, ou seja, o mais eficiente possível para atingir uma meta de mitigação. Tudo isso, como eu falei, é calcado na teoria. Então, tudo isso contribui para que seja um instrumento bastante robusto, que vem sendo cada vez mais adotado. Hoje já são mais de 200 bilhões de dólares transacionados no mercado internacional, tá? Nesses mercados regulados. Visto como uma melhor prática, tá, no internacional. Então, tanto o Banco Mundial quanto os países da OCDE, por exemplo, veem a precificação de carbono como melhor prática nessa agenda, o que poderia gerar diversas vantagens para o Brasil, que eu vou citar um pouco mais para frente. Mas ao longo, enfim, desses anos de projeto PMR Brasil, a gente chegou a alguns conceitos básicos ou princípios norteadores para a implementação de um sistema de precificação de carbono do Brasil. Isso foi, enfim, gerado a partir tanto dos estudos técnicos que
levaram mais de 3 anos e meio e contaram com participação de mais de 80 especialistas brasileiros e estrangeiros, quanto das diversas interações que a gente teve com membros do setor privado, do governo, do terceiro setor. Diversos feedbacks e rodadas de interação que a gente teve também subsidiaram esse processo. Tá? Então, para exemplificar alguns, a gente já falei que a gente tem a preferência pelo sistema de comércio de emissões, que não leve a uma sobre-oneração fiscal, com reciclagem de receitas advindas desse sistema de comércio de emissões para ações que sejam sinérgicas a nosso objetivo, seja para distribuição para os setores regulados para mitigar efeitos sobre competitividade, seja para implementação de mais medidas de mitigação, seja para desonerações fiscais, enfim, várias opções que a gente pode ter e bastante interessantes com essas receitas. A gente prevê uma implementação gradual, tá? Então, ninguém está aqui querendo que a gente coloque um sistema de precificação de carbono que tenha já uma regulação muito ampla e com um preço muito alto. Tá? A gente vê que tem vários building blocks que a gente tem que construir ainda no Brasil para a implementação de um sistema desse tipo. O principal gargalo é o sistema de MRV, e aqui eu queria me deter um pouco, porque o sistema de MRV a gente vê como muito importante para o sistema de precificação, mas que vai muito além disso. Acho que a Vivian colocou que, enfim, as emissões elas passam a ser cada vez mais uma variável-chave na tomada de decisão de investimento a nível global. Né? A gente vê também no setor financeiro a TCFD, né? que vem também pregando isso. Então, nesse contexto, você ter informações sobre emissão seriam dados primários para qualquer tomada de decisão de investimento, inclusive de avaliação ex post de políticas públicas, na medida em que essa variável climática se torna variável-chave na tomada de decisão. Tá? Então, o MRV, para mim, é uma medida no regret que o Brasil tem que avançar nisso. Mas, além disso, o sistema de comércio de emissões que a gente prevê teria mecanismos que preservem a competitividade nacional e aproveitem oportunidades para destravar investimentos e, inclusive, melhorar a competitividade internacional do produto brasileiro. A gente teria mecanismos para estabilização de preços e dar mais previsibilidade para os agentes regulados para fazer investimentos de longo prazo, contenção de custos de conformidade e custo regulatório por meio de thresholds mínimos para regulação, aceitação de offsets, mecanismos de flexibilidade, enfim, diversos mecanismos que a gente, a partir das análises da realidade nacional e das melhores práticas internacionais, a gente conseguiu adaptar ao Brasil para gerar um instrumento que fosse o mais adaptado à realidade nacional e o mais condizente com as melhores práticas internacionais. Tá? Então, como eu falei, isso vai gerar um documento final. A gente convida todos a participarem da consulta pública desse documento, que ainda não tem data certa para ser lançado, mas vai ser lançado esse ano. E esse documento vai ser bem sintético, com as principais recomendações e uma descrição bastante direta do que a gente está pensando para o Brasil. Tá? Em termos da comunicação disso com o setor mineral em particular, né? Eu acho que tem uma conexão muito forte, principalmente por ser um setor muito voltado para o comércio internacional, né? Se a gente pega os dados de 2019, a gente vê que mais de 20% das exportações brasileiras foram feitas pelo setor mineral e talvez mais da metade do saldo da balança comercial, o que evidencia a relevância do setor no comércio brasileiro. E, além disso, as características das minas e a matriz energética brasileira contribuem muito para que esse setor tenha uma intensidade carbônica muito menor do Brasil do que nos seus competidores internacionais. Né? A gente vê que a maior parte das emissões do setor são de escopo 1 e emissões energéticas. Então, particularmente, a matriz energética brasileira ser muito mais limpa do que da maioria dos seus competidores internacionais favorece muito o Brasil e pode trazer aí vantagens competitivas para o setor em um cenário em que os mercados regulados de carbono são cada vez mais difundidos a nível mundial. Né? Então, o setor, no nosso ponto de vista, podia ser um dos líderes no Brasil nessa agenda, ter oportunidades de imagem, branding apropriado do produto no mercado internacional pode começar a ter um impacto forte na medida em que o consumo consciente na questão climática deve ganhar mais importância nos próximos anos. Né? Então, a gente sempre ouve esse termo, né? O Brasil tem vantagens competitivas na agenda ambiental, mas como tangibilizar isso? Acho que o mercado de carbono pode trazer uma certa tangibilidade para esse produto. E aqui fora do mercado específico do setor mineral, mas que traria também benefícios para o setor mineral, falando de Brasil de uma forma mais ampla, certamente um mercado de carbono traria vantagens para o Brasil
em termos de imagem e negociações internacionais. A gente viu no último Fórum Econômico Mundial em Davos, o Paulo Guedes foi até bastante bombardeado com esse tema, inesperadamente, eu acho, por pessoas do governo, né? Foi muito forte esse tema nas perguntas ao Brasil. Então, na medida em que, para os países da OCDE, a precificação de carbono é a melhor prática internacional nesse tema, a adoção do Brasil desse instrumento poderia facilitar a negociação internacional, poderia facilitar agendas como a da acessão do Brasil ao OCDE, que traria vários benefícios ao país, poderia facilitar a agenda de integração de acordos comerciais bilaterais, como o Mercosul, União Europeia. Além disso, a gente vê um debate muito forte da Carbon Border Adjustment na União Europeia acontecendo agora, que nada mais é que eles imporem na fronteira um valor de carbono condizente com o mercado interno deles, e a adoção de um sistema de precificação nos países exportadores para a União Europeia, né, no caso do Brasil, poderia ser um dos critérios de isenção dessa Carbon Border Adjustment, que traria benefícios para o país. A gente deve ver um reposicionamento dos Estados Unidos, se for confirmada a eleição do Biden, né? A China, ano que vem, implementa seu SCE também. Então, o movimento global vai nessa direção e o Brasil não tem nada a perder com isso. Aliás, o Brasil só tem a ganhar porque, como eu falei, e como é de conhecimento geral, o Brasil tem grandes vantagens competitivas e pode, se posicionar e se planejar bem, tirar vantagem dessas vantagens que tem. Desculpa, vantagem por vantagem. Mas, bem, era isso que eu tinha para falar. Agradeço novamente o convite. Obrigado. Ok, Guido. Muito obrigado pelas informações. Você falou muito na parte de regulação e eu já queria chamar o Guilherme, porque o Guilherme tem uma experiência bastante grande nos mecanismos de desenvolvimento limpo, né, e essa transição também, né, para o mecanismo de desenvolvimento sustentável, né, é uma questão que vem sendo bastante discutida aí no ambiente internacional. E eu queria escutar aí o Guilherme, qual que é a visão dele e qual que seria aí o impacto no setor mineral. Guilherme, você com a palavra, por favor. Obrigado, Davi. Desculpa aí no início, eu acabei ficando sem o retorno de áudio por parte de vocês, mas agora está tudo ok. Então, bom, o que eu vou falar aqui um pouquinho é sobre a questão do qual que é a nossa experiência em termos de precificação de carbono, né, da ArcelorMittal, e eu gostaria de começar com o que foi estabelecido recentemente, né, pelo nosso grupo, de sermos carbono neutro em 2050, né? Um pouco diferente do setor mineral. A ArcelorMittal é uma empresa do setor mineral e do setor de aço, predominantemente do setor de aço. Então, o impacto das emissões e o footprint nosso em termos de CO2 ele é muito maior e, de certa forma, muito mais complexo de ser reduzido em relação ao setor mineral como um todo, porque implica em troca de rota tecnológica para a produção de aço, né? A produção de aço hoje mundialmente aceita. Logicamente que existe a rota de carvão vegetal, vou falar um pouquinho sobre ela, né? Mas a rota é baseada no carvão mineral, que é o agente redutor do carbono, né? O agente redutor mais importante para esse processo, né? Então nós estabelecemos neste ano de 2020 a meta para ser carbono neutro 2050. Nós já temos uma meta específica para ser carbono, 30% de redução das emissões da Europa em si, e até o final de 2020 nós pretendemos termos uma meta para o Brasil também, tá? O que a gente entende da questão de precificação, a precificação é um caminho sem volta, né? Não há como não considerar a precificação de carbono num processo de busca de uma sociedade com baixo carbono intensivo, né? Aqui nesse mapa vocês podem observar de como que estão os diversos esquemas de precificação no mundo inteiro, né? E isso, no meu entendimento, né, na realidade o mundo ideal seria que todos os países do mundo tivessem um sistema de precificação único, onde as externalidades negativas do CO2 fossem quantificadas igualmente para todos, uma vez que o efeito do CO2 é global. Então, independente da emissão de toneladas de CO2 ser feita em qualquer região do mundo, o efeito que ela vai ter é global e o impacto seria assumido por todos os países de uma maneira igual. Mas isso é um mundo ideal, né? Um mundo real, né? E o que a gente pode observar também é que essa questão toda, ela passa a ser uma demanda
não só em termos de, vamos dizer assim, de atendimento de exigências de autoridades nacionais, né? Ela demanda, a questão da redução da pegada de carbono é uma demanda baseada em clientes e investidores, né? Os investidores, eles passam a avaliar o risco de carbono de uma maneira muito mais intensiva, eles passam a exigir dos seus clientes, e aí, por conseguinte, existe um movimento em toda a cadeia produtiva para que as ações sejam tomadas, né? Certificações passam a tomar lugar, o produto passa a ter uma diferenciação. Então, às vezes, eu coloco muito assim, nós sermos brasileiros, né? Porque o Brasil teve um determinado posicionamento de protagonismo alguns anos atrás, depois esse protagonismo foi um pouco questionado. Eu coloco assim, olha, gente, independente da questão da própria posição do país, né? Essa questão do CO2 é uma questão mundial. E quem vai realmente demandar as ações a serem feitas são clientes e investidores, né? São aquelas razões pelas quais nós existimos de uma maneira geral, né? A ArcelorMittal mundial, ela está organizada com uma estrutura bem no seu top management, né, global, e que é chefiada pelo nosso CEO, que é o Sr. Lakshmi Mittal, né? E em cima desse board of directors que trabalha nas questões de CO2, nós temos vários grupos, né? E o grupo principal é o grupo das tecnologias de ruptura. Esse grupo é que desencadeia todas as ações em todas as regiões do mundo onde a ArcelorMittal está situada para a adoção de tecnologias de ruptura de baixo carbono, tá? Bom, e essas tecnologias hoje, elas basicamente, bem resumidamente, né, nós sabemos que ela tem que ter uma visão de longo prazo, né? A nossa visão é 2050 para zero carbono, e ela está seguindo especificamente duas grandes rotas, né? Uma rota que nós chamamos de Smart Carbon. O Smart Carbon nada mais é do que utilizar o carbono de uma maneira circular o máximo possível no seu processo, seja nas emissões de escopo 1, de escopo 2 ou de escopo 3, né? E também entrar com as questões de carbon capture and storage, que é captura e estocagem de carbono, que é algo também inevitável, considerando-se o processo de produção de aço como um todo, né? Mas assim, o grande diferencial que vai ser mesmo, vai ser a evolução da rota com o uso de hidrogênio como agente redutor, né? A solução, e eu diria não só para a ArcelorMittal, para todo o segmento de aço do mundo, né, ela tende a ser de fato real a partir do momento que se viabilizar o uso de hidrogênio como agente redutor para produzir o aço, né? Porque nesse caso o produto final seria água, né? O H2O formado com a combinação de hidrogênio e oxigênio, né? Mas isso leva tempo, né? Isso leva tempo, razão pela qual o nosso trabalho ele permeia 2050. E nós temos que trazer, né, quando foi muito bem colocado em alguns momentos, né, a questão do Brasil, ela tem alguns diferenciais, e para o setor aço, o grande diferencial do Brasil é o uso de carvão vegetal. Carvão vegetal renovável, feito através de florestas sustentáveis, à base de eucalipto, em que, em determinadas situações, dependendo da forma como se contabiliza, o balanço de carbono pode ser até positivo, né? Depende da forma, depende dos critérios de se utilizar a questão da utilização do carvão vegetal. E nós sabemos também o seguinte, que dentro da ArcelorMittal não vai existir uma bala de prata. Essa é a solução que vai atender a nossos anseios. Vão ser várias tecnologias. O Brasil é um país abençoado em termos de clima e de território, então o uso de carvão vegetal é extremamente viável, é possível no Brasil, mas isso não posso dizer Europa e outros países que isso seria possível. Então, existem rotas similares e tudo, mas cada um com o seu devido valor, né? Também o que a gente coloca, né, nós, em relação ao framework necessário para essas questões de CO2, né, ela vai muito focada no que a gente precisa em termos de políticas para atingir esses métodos, né? Na nossa visão, algumas peças já estão colocadas dentro do nosso processo, em que a gente está trabalhando fortemente com isso, mas algumas peças precisam ser encaixadas, né? E dentro dessas peças encaixadas, logicamente tem uma visão europeia muito forte aqui nesse quadro que eu estou mostrando. Dentro dessas peças encaixadas, para o Brasil existem duas que são importantes, né? Eu diria, apesar de estarmos numa região em que a matriz
a matriz elétrica é essencialmente renovável, né, os custos de energia elétrica também são algo que precisam de ser reduzidos em termos de se viabilizar a produção de novos processos, a colocação de novas tecnologias. E também, como foi muito bem mencionado pelo Guido, né, a questão do ajuste de carbono, né, ajuste de fronteira, ele é importante sim, né, a Europa está puxando isso fortemente, mas assim, nós como Brasil também temos que pensar isso, porque nós também recebemos determinados setores, recebem produtos importados, o aço é um deles. Né, existe uma grande penetração de aço, principalmente de aço chinês, né, em que se as coisas não tiverem um mesmo nível de peso, podem causar distorções e acabar complicando um pouco o cenário. Né? Então, destacaria essas duas, né, linhas de ação, né? E lembrando que o aço, né, como grande parte dos produtos, é uma commodity, é um produto global. Né? O aço produzido em qualquer parte do mundo ele pode ser facilmente transportado, né? E razão pela qual ações como essa, em termos de diretrizes políticas, elas precisam ser estabelecidas no nosso país, e eu creio que nos demais também, né? De acordo com as políticas dos demais países, para que haja um equilíbrio por parte das ações. Né? A política de precificação de carbono, assim que colocada, ela não deve simplesmente se considerar as emissões de CO2 do processo em si, mas sim as emissões de CO2 no ciclo como um todo, né? No ciclo de vida dos materiais. Né? E o aço tem uma grande vantagem, né? Nós temos uma grande vantagem, né? Que quando a gente considera o ciclo como um todo, a pegada de carbono do ciclo aço como um todo, em comparação ao vidro, plástico e outros materiais, né? Ela é uma pegada considerável. Né? E um outro grande ponto que desculpa, que o aço tem é a questão da reciclabilidade. O aço é infinitamente reciclável, o que traz uma grande vantagem em relação aos seus principais materiais concorrentes. Né? Não basta falar, né? Nós temos que falar a questão do Brasil como um todo, das metas de 2025 e 2030, em termos de redução de emissões absolutas, economy-wide, já foi falado pelo Guido, em que a gente entende que a precificação desse processo é relevante, mas ela é somente parte da solução. Eu destaco aqui somente que dentro das emissões do Brasil, o aço participa com somente 4%, somente relativo, porque em termos de setor industrial é uma participação significativa. Né? Então, como a precificação por si só não é suficiente, né, nós entendemos que o trabalho na cadeia de produção como um todo, em termos de parcerias, é super importante. Aqui vocês podem observar, que eu quero destacar aqui, duas grandes ações que nós estamos fazendo em termos de trabalho. Nos nossos fornecedores, que é buscar a implantação de sistemas de certificação, normas ESG, em que considera o carbono, né, nos seus processos, né, através da certificação IRMA, que a gente está procurando fortemente, focado na certificação IRMA, e para os nossos produtos a certificação Responsible Steel. São duas normas ESG, reconhecidamente em termos mundiais, em termos da sua efetividade, né, e nós estamos trabalhando fortemente com isso. Né. E nos nossos produtos, o que significa trabalhar nos nossos produtos? Produzir produtos mais inteligentes, produtos mais leves, que tenham menos peso, logicamente necessitam de menos energia para o seu uso, que sejam mais recicláveis, que sejam mais duráveis, que estejam de acordo com as questões de ciclo de vida demandada pelo aço como um todo. Né? E aqui, para encerrar a fala da precificação, esse aqui resume o modelo nosso de precificação interna, no qual nós inserimos na ArcelorMittal cerca de 2 anos atrás. Basicamente, o modelo nosso ele trabalha em 3 fases. Né? Uma fase inicial, no qual essa fase vai até 2021, em que nós consideramos os principais projetos e adotamos um preço sombra para tomada de decisão em termos de colocação desses projetos em operação ou não, tudo através de utilização de curva MAC, similar ao que a Vivian colocou para a Vale, mas na realidade o preço sombra nosso ele é muito balizado com o preço praticado do CO2 na Europa, que no ano passado ficou em torno de 25 euros por tonelada. Existem estudos que esse preço deve chegar a algo em torno de 30, 40 euros por tonelada para os próximos anos, né?
que está um pouco alinhado com os $50 por tonelada que a Vivem colocou. Eu creio que no futuro deva convergir para algo nessa linha mesmo, né? A nossa fase 2, que a gente pretende iniciar em 2022 até o ano 2024, que seria não só considerar os projetos de CAPEX, né, mas também as estratégias de produção, essas estratégias de produção através de mecanismos de mudanças de processo interno, né, e reavaliar isso, substituição de combustível, utilização de coisas dessa linha. E a fase 3, a partir de 2025, e aí já entendendo de que a nossa expectativa, isso é da ArcelorMittal, que em 2025 o mercado de carbono do Brasil esteja realmente de pé, já com números críveis, quantitativos e reais para o nosso processo. E aí não teríamos mais um preço sombra, nós teríamos um preço real de mercado, e tudo isso num suporte para a tomada de decisão por parte da diretoria. Bom, e para finalizar, né, o que a gente quer dizer, né, o aço ele não é parte ele é parte do problema, mas ele é grande parte da solução, porque ele faz parte das estruturas renováveis. O aço, pelo fato de ter que ter uma compreensão mais abrangente do seu uso, acaba nos tornando como protagonistas em função da nossa participação e a pegada de carbono existente, né? E também a gente também entende que nós devemos estimular o mercado para a adoção de soluções cada vez mais inteligentes, né? Em termos de footprint de CO2, e conscientizar os nossos consumidores do trabalho que a gente vem fazendo e da contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que eu queria apresentar. Agradeço a participação e a oportunidade aí pela organização. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Guilherme. Muito esclarecedor. Acho que mostrou bastante aí o trabalho que vocês vêm fazendo na área de precificação. Queria já passar a palavra para o Richard. Richard, qual que é a expectativa sua, né, das discussões que vão ocorrer na COP26, lá na Escócia? Because I'm still learning Portuguese. Therefore, I have to apologize and I will start speaking English. I will speak very briefly. Se me permitem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre os objetivos da presidência do Reino Unido com relação às negociações de mudanças climáticas. Deveria ter terminado na semana passada, mas agora vai ocorrer daqui a um ano, do dia 1º ao dia 12 de novembro, na cidade de Glasgow. Se vocês tiverem algum problema para entender o que eu vou falar, espere dificuldade para entender o que o pessoal de Glasgow fala. Às vezes eu mesmo tenho dificuldade com o inglês deles. Eu acho que esse slide que vocês têm aí não está correto, mas eu vou continuar a falar enquanto vocês se organizam para mostrar o slide correto. Mas o que eu gostaria de falar é a abordagem do Reino Unido com relação à COP26, especificamente no que diz respeito a algumas coisas que já ouvimos essa manhã da Vivian da Vale, do Guido, e também há poucos minutos do Guilherme, com relação aos desafios e oportunidades diante de nós. E o que procuramos atingir em Glasgow vai ser um pouco diferente. Eu gostaria de lembrar que dia 12 de dezembro, com relação ao Acordo de Paris, celebraremos o acordo que nos permite o mundo inteiro a se juntar e se comprometer com metas progressivas para a redução das emissões necessárias para manter o limite de 1,5 a 2 graus para evitar uma mudança climática desastrosa. Peço desculpas. Mas o que eu gostaria de fazer é
falar um pouco sobre das diferenças de abordagem que vem se desenvolvendo na presidência do Reino Unido da União Europeia. Mas eu gostaria de voltar as nossas mentes para quando começou a pandemia a nível planetário e como isso começou a mudar a nossa atitude com relação a ameaças globais. E isso teve um impacto na forma como as empresas, os governos e a própria sociedade responde ao que nós determinamos ser uma ameaça global. Covid-19 afetou a sociedade a nível global de maneira drástica, mas nos trouxe uma conscientização da interconectividade em todas as partes do mundo e como respondemos a ameaças específicas que se traduzem no mundo inteiro. E nesse caso específico, a Covid-19 é a ameaça mais imediata e, felizmente, agora estamos chegando a uma solução à medida que vemos a criação de vacinas, incluindo a de Oxford AstraZeneca, com muito apoio do governo brasileiro e instituições brasileiras. Mas o que aconteceu foi uma grande mudança de atitude com relação aos riscos globais. E principalmente os impactos na cadeia de fornecimento e os impactos financeiros. Então, a pandemia foi um risco, as instituições, os governos e as sociedades passaram a pensar quais seriam os outros riscos. E o que nós estamos vendo é, a longo prazo, um grande risco global, que é o risco do clima. Então, o que começou a acontecer foi a institucionalização da forma de como lidamos com riscos, e algumas das apresentações que vimos agora dão detalhes do ponto de vista do governo ou do ponto de vista do setor privado, a forma como lidamos com os riscos climáticos. E isso foi acelerado, sem dúvida, pela pandemia. E eu vou falar disso mais detalhadamente dentro de um minuto. Temos agora os slides? É possível mostrar os slides, por gentileza? Então eu estou assumindo que não vamos mostrar os slides. Então eu vou continuar falando. Então o que eu gostaria que vocês pensassem são as duas linhas paralelas que estão se desenvolvendo para a COP26. Temos as negociações e temos o que nós chamamos a implementação concreta. E eu queria falar principalmente dessa segunda linha. Muito obrigado pelo slide. Próximo slide, por gentileza. Próximo slide, por gentileza. Perfeito, obrigado. Ele fala em português. Então, definir o sucesso na COP26. Basicamente, se quisermos atingir isso, o que a gente precisa fazer é mostrar a relevância entre as negociações e o que está acontecendo no mundo real. E cada vez mais, onde nós vemos essas negociações progredirem, que culminaram no Acordo de Paris há 5 anos. Isso foi visto como as negociações secas entre governos, onde ministros se reuniam e negociavam algumas das estruturas, mas muito da sociedade e o indivíduo, o cidadão normal e de fato também as empresas tinham dificuldade de ver a relevância e ver como isso afetava a vida cotidiana. Mas o que aconteceu desde Paris foi um grande alinhamento e um maior entendimento disso, não somente porque a gente vê o impacto da mudança climática, a gente vê isso em todas as
partes do mundo nos eventos climáticos extremos que a gente vê cotidianamente. Então, há muito mais conscientização, eu e outros governos, que precisamos mostrar a relevância e precisamos mostrar qual o impacto na implementação do mundo real, afetando a vida cotidiana das pessoas e ajudá-los a mitigar as limitações das mudanças climáticas. Então, o que Glasgow está tentando fazer? Aumentar a ambição politicamente dentro das negociações, mas também, ao mesmo tempo, como podemos fazer isso através de uma implementação no mundo real, dentro das 5 tendências que vocês veem no slide. O que vai trazer a mudança econômica, a recuperação econômica, a adaptação e resiliência, a forma como o clima já está afetando os países e como precisamos responder a isso e mobilizar recursos financeiros, dando oportunidades das sociedades, comunidades e infraestruturas a se adaptarem, além dos governos. Energia. Mais especificamente, em termos de energia e a natureza e a questão financeira, que eu vou voltar a falar, porque são muito importantes para o Brasil, mas também a questão do transporte, que tentamos atingir o zero ou zero líquido de emissões das frotas. Acho que a Vivian falou disso muito bem anteriormente. Mas, passando ao próximo slide, por gentileza. Próximo slide, por gentileza. É o próximo slide. Muito bem. Então, a natureza. Isso é muito importante para o Brasil. O Brasil é abundante em natureza, tem imensos recursos naturais. Mas 30% das soluções com relação à mitigação global, a forma necessária para chegar o alvo de 1,5 a 2 graus, 30% disso vem de soluções baseadas na natureza. Uma forma, se vocês olharem o gráfico do lado direito, trazer esse gráfico muito mais para o cotidiano e aumentar as soluções através de uma agricultura sustentável, onde a biodiversidade interage com a sociedade humana. E, mais uma vez, eu falo da pandemia, que nos ensinou a proximidade entre a cadeia de fornecimento e o impacto global. E a gente precisa reagir a isso. E o que nós vimos até aqui é cada vez mais os mercados onde se compra produtos agrícolas, mercados investidores procuram e demandam muito mais sustentabilidade de como esses produtos são entregues, incluindo a cadeia de fornecimento. O Brasil é líder. Tem um código florestal de líder e precisamos melhorar isso e mais ambição para a proteção das florestas e o fornecimento de produtos agrícolas e manter os reservatórios de carbono necessários, mas também reduzir as emissões de carbono do setor agrícola. O próximo slide, por gentileza. Próximo slide. É o próximo, na verdade. Eu já falei da adaptação e resiliência. Pode passar o próximo. Agora, energia. E agora, também, depois vou falar dos recursos financeiros. Isso é muito importante para vocês. O que nós vemos são grandes mudanças de como se produz a energia renovável. Ninguém poderia ter previsto os custos de instalação terem caído tanto na última década.
as emissões caíram muito mais do que estimado, e é muito mais barato construir capacidade de energia renovável do que continuar operando os 39% de energia de carvão. Então, a solar e eólica é muito mais barata. E na maior parte do mundo é muito melhor, muito mais rápido você investir em solar e eólica do que em carvão. Vemos também projetos solares serem financiados, chegando a 23 a 29 dólares por megawatt-hora em solar. E isso prover retornos competitivos na Austrália, nos Emirados. E nos Emirados é mais barato produzir solar do que fazer uma geração térmica. E num lugar onde você simplesmente pode cavar um buraquinho e sai o gás. Então, com energias renováveis, muito do que a gente tinha como energia de carvão mudará. E o Brasil está numa posição privilegiada por causa dos recursos nacionais brasileiros. Vemos cada vez mais as indústrias com objetivos de zero emissão, como a BP, a Shell, investindo muito mais em biocombustíveis, desenvolvimento de baterias, etc. E agora, para o meu último slide, que é o que motiva todos esses elementos, que são os recursos financeiros, ou a equação financeira. O que a pandemia também fez, principalmente no Reino Unido, foi que, à medida que vimos uma queda gigantesca na demanda para eletricidade, porque a indústria começou a fechar, Agora, o próximo slide, por gentileza, para a parte de finanças. O que nós vimos, então, ele pediu para mudar o slide. O que foi visto nas redes nacionais de eletricidade, havia uma carga básica que dependia de carvão. Então, à medida que a atividade industrial caiu por causa do lockdown, começamos a ver as redes nacionais tirar toda a parte mais cara, que era o carvão. Então, pela primeira vez, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, todo o Reino Unido, toda a rede elétrica do Reino Unido recebeu alimentação totalmente de energia renovável. Na verdade, não é grande surpresa isso, porque, na realidade, temos também base nuclear, temos um pouco também de carvão que ficou, mas em 2012 tínhamos 60% da nossa matriz de eletricidade e o ano que vem será zero. Mas isso não foi o aspecto mais interessante, daqui a pouco eu acabo. O aspecto mais interessante que apareceu por conta da pandemia e porque nós estávamos mudando a nossa carga base de eletricidade é que houve uma mudança de mentalidade, onde os investidores, geradores de eletricidade, operadores de rede, reguladoras, não pensaram que elas poderiam trazer os renováveis para substituir a geração de energia por carvão. E a pandemia fez isso. E uma vez que esteve praticamente feito, eles viram que estava disponível diante deles. Ou seja, automaticamente foi um desafio enorme superado, pois eles foram obrigados a fazer isso. Então o que nós vimos foi que isso traduziu muito mais no setor de finanças. E onde o Reino Unido lidera como parte da ambição da COP26, maior disponibilidade e implementabilidade de finanças globais
e utilizamos Londres como nosso hub central para minerais e commodities e financiamento de capitais, e desenvolvemos uma força-tarefa para disclosures relacionados ao clima. Diversas entidades assinaram isso, 55 países e mais de 12 trilhões em termos de investimento de capitais. Para declarar qualquer risco relacionado ao clima até 2025, e a maior parte deles vai ser atingido até 2023. E meu último ponto aqui sobre isso é que o que vocês verão é que existe um investimento maior e escrutínio sobre o capital, em que você tem a indústria, as empresas e a infraestrutura que tem riscos climáticos. Então, se a sua empresa, se a sua entidade ou a sua instituição estiver falando de mais de 10, 20 ou 30 anos de prazo, você tem que pensar onde é que o clima é impactado aí. Não só por causa do seu business, do seu comércio, mas por causa da sua atratividade de investimento. Eu termino aqui e é isso. Muito obrigado, Richard. Agradeço aqui a todos pela presença. Vamos precisar encerrar o mais breve possível. Agradeço mais uma vez e continuem conosco. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.